Então hoje nós vamos fazer o estudo da Bíblia, certo? É uma coisa bem didática, lógico que não vai ter todo o conteúdo aqui, mas dentro desta linha você vai conseguir se localizar para achar os livros, para achar os temas que você tem interesse, ok? Então aqui, imagine esta linha como sendo a linha da história da existência de tudo no mundo, tá? Desde quando teve o Big Bang, que é a teoria mais aceita atualmente, em que houve a criação de todas as coisas, da matéria física, do espaço-tempo, onde nós estamos, tá? Então, desde essa época, antes só havia Deus, né? E sua energia, seu mundo lá metafísico, né? A partir daqui começou a existir o mundo físico. E aí foi acontecendo a história do mundo, da humanidade, foi indo. Imagine este último risquinho aqui como sendo o final dos tempos. Como nós já estudamos, né? Nos outros vídeos sobre o Apocalipse e sobre tudo que vai acontecer. Nós estamos mais ou menos aqui, tá bom? Então, olha só quanta coisa que já aconteceu, né? Jesus está prestes a voltar e nós sabemos que os sinais estão aí, né? Do princípio das dores, de tudo isso que tem acontecido no planeta já é uma indicação de que está próximo, né? Enfim, de qualquer forma, nós vamos estudar tudo isso aqui. Quando você abre a Bíblia, né, primeiro livro, quem está com a Bíblia aí abre. Primeiro livro é Gênesis. Gênesis significa, na raiz da palavra, origem. Então ele explica a origem de todas as coisas e o começo, né, da história. Então ele fala sobre, no princípio criou Deus os céus e a terra e disse, tá, haja luz, né, grande explosão. No meu livro, né, eu tenho um livro que eu escrevi que se chama Deus, o maior cientista que já existiu. Nesse livro explica por que qual é a relação, gostou? Que bom. Vou trazer para vocês na outra vez, né? Qual é a relação das eras geológicas com os dias de criação? Tudo a ver. É muito interessante a parte científica e a parte bíblica, que é exatamente a mesma sequência de coisas, né? Então Deus foi criando as coisas e ele explica tudo aqui, né, nos dias que você lê em Gênesis, que foram criados, etc. Fala sobre, então aqui o primeiro livro, que é o Gênesis, né? Ele fala sobre a criação do homem, né, como que depois de um tempo de ter criado a terra, os animais, né, teve a criação do homem. Depois ele começa a contar sobre as primeiras civilizações, né? Então ele fala sobre a história de Adão e de Eva, que todos nós conhecemos. Nós falamos aqui outro dia sobre, né, as escolhas que Adão e Eva fizeram. Depois ele fala sobre os seus filhos, Caim e Abel. Então depois de Eva e Adão terem escolhido conhecer o bem e o mal através daquela atitude da árvore, o mal se instalou, porque eles decidiram conhecer o mal. Então o mal se instalou na terra. E aí começa a contar todas as consequências desse mal, né, que é a ausência de Deus. E aí falava o primeiro homicídio, por exemplo, né, um irmão matar o outro, né, Caim matou Abel, e depois a sociedade foi se corrompendo, vai contando, aí chega num certo momento que a sociedade está totalmente corrompida, tanto que Deus, diz na palavra, até se arrepende de ter criado o homem. E aí ele decide por destruir, né? Entrar em extinção a raça humana, assim como tinha acontecido com os dinossauros e outras espécies, né? Só que, olha que coisa interessante, se uma pessoa achou graça diante de Deus, Deus olhou lá de cima e falou, tá tudo perdido, mas tinha uma luzinha brilhando ali assim, alguém que o coração ainda não estava corrompido, ele tinha erros, tinha pecado sim, mas Noé achou graça diante de Deus. Oh, bendito Noé, senão não estaríamos aqui, né? E o Noé começa a se relacionar com Deus, e Deus fala para Noé, olha, eu pretendo destruir essa civilização tão maldosa, né? E a partir de você vamos começar uma nova era, né, de humanidade. Então faça uma arca, porque vai chover, vai ter um grande dilúvio, e essas pessoas, né, vão enfim perecer. Mas quem estiver dentro da arca estará salvo. E aí ele faz aqui, junto com seus filhos, né, aquela arca. Você imagina uma pessoa fazer uma arca no meio do deserto, num lugar que não chove, né? Todo mundo olhando, tá louco esse aí, né? Então todo mundo caçoava dele, né?
Ninguém dava atenção para ele. Como diz a Bíblia, né? Nos tempos de Noé, todo mundo continuou fazendo suas coisas, vivendo sua vida normalmente. Casavam, andavam em casamentos, faziam banquetes, às vezes, né? Trabalhavam, fazendo suas coisas, até o dia em que choveu. Então, quem estava ali dentro da arca foi protegido por Deus, porque foi quem creu, né? Na palavra de Deus. E quem não creu foi destruído. A partir de Noé e de seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, deu origem a toda a humanidade. Então nós que estamos aqui todos, somos descendentes ou de Sem, ou de Cão, ou de Jafé, tá certo? Um dos 3 filhos de Noé. Então, o Sem deu origem aos povos semitas, os povos ali perto do Oriente Médio. Então os judeus são de origem semita, os árabes, né? Aquele povo ali do Oriente Médio. Cão deu origem, com o tempo, aos povos mais morenos, né? Os povos africanos e outros. E Jafé com a pele mais clara. Então, os estudiosos veem que, ao longo do tempo, conforme as pessoas foram casando entre elas nas famílias, foi se modificando a cor, né? Assim como quando a gente faz experiência com ratinhos, quanto mais você coloca um ratinho parecido com o outro, o filho sai mais purificado. Aquele com o outro sai mais... Aquela característica, vamos supor, de pelagem branca, vai ficando cada vez mais branca, e assim por diante. Então, Adão tinha todas as possibilidades de genes. E conforme as famílias foram crescendo e foram se dividindo, foi-se tendo raças mais definidas. Ok? Então, aqui tudo isso se explica lá em Gênesis. Depois, os descendentes de Noé, veio um homem também muito especial, que se chama Abraão. Ele se chamava Abraão e Deus mudou o nome dele para Abraão. Aí você fala, nossa, que diferença é essa, né? É porque em hebraico, Abraão significa amigo de Deus. Então ele foi considerado um amigo de Deus. Olha o nível de relacionamento que ele tinha, que ele foi considerado amigo de Deus. Então, para você ter uma ideia, na história dele, você já deve ter ouvido falar sobre Abraão, que ele entrega o seu próprio filho, né, em sacrifício a Deus. Deus faz que pede esse filho, né, para ele, para ver até onde, né, Abraão ia aceitar. E ele coloca lá, amarra o filho dele, e quando ele levanta o cutelo para matar o filho, Deus fala, basta, eu não quero que você mate, eu só queria ver a tua atitude, né? E esse filho, olha que interessante, ele era fruto de uma esterilidade. A sua mulher Sara era estéril, não podia ter filhos. E aí Deus prometeu para ele que a descendência dele seria maior do que as estrelas que ele via no céu e do que a areia que ele poderia ver na praia, ou lá no deserto, né? Como grãozinhos de areia, milhares, milhares, milhares. Ele pensava, por que pode ser isso, né? Se minha mulher é estéril, eu já sou velho, ela também, como isso pode suceder, né? Mas aí os anjos de Deus visitaram Abraão e ele pela fé creu. Diz a palavra, né, lá na frente, no Novo Testamento, que Abraão foi o pai da fé, né? Porque ele tinha muita fé mesmo. Ele velhinho, a mulher dele velhinha, já estava após a menopausa, não tinha ovulação, como é que ele ia ter filho, né? E teve esse filho, que foi Isaac. Isaac foi ali entregue para Deus e Deus poupou a vida de Isaac. E aí ele começa a contar, ainda nesse livro aqui de Gênesis, os descendentes de Abraão. Porque aí, quando ele fez isso, Deus fez uma aliança, uma promessa, que na descendência de Abraão, desse homem tão especial, iria vir a salvação para todas as famílias da terra. Jesus é descendente de Abraão, que nós vamos ver mais para frente. Então, através dessa descendência é que veio a bênção que a gente já aprendeu aqui a semana passada, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E aí conta a geração de Abraão. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, né? Jacó são os patriarcas. Então você vai estudar sobre esses patriarcas, são os primeiros que tiveram aliança com Deus ali, essa aliança de salvação, que são os pais dos judeus. Vamos colocar assim para você se situar. Então, Abraão era descendente de Sem, né? Tinha várias gerações que passaram e chegou em Abraão. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó e Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Quando você ouve falar, as 12 tribos de Israel, né? Vem desses 12 filhos de Jacó que se tornaram, foram se multiplicando e se tornaram nações, né? Povos de grande número.
Vocês já ouviram falar? Às vezes a gente vê na Bíblia assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então é por isso, porque vem dessa aliança que eles fizeram. Aí nós estamos agora nos 12 filhos de Jacó. Isso também está aqui dentro de Gênesis. Você fala, meu Deus, até o final da aula tem que chegar lá do lado. Mas calma que vai ficar mais fácil daqui a pouco, né? Então aqui ele teve esses 12 filhos. Eles se multiplicaram bastante, né? Eles estavam morando ali na terra deles, quando de repente acontece uma grande fome sobre a terra. E aí eles eram impelidos a ir para o Egito para buscar alimento. Só que antes deles irem para o Egito, olha o que aconteceu. Os 12 filhos de Jacó, na verdade eram 11 naquela época, porque o 12º ainda não tinha nascido, né? Então eram 11 filhos. E tinha um filho que era especial, que diz na Bíblia que Jacó tinha, sabe aquele apego, né? Ele era mais achegado nesse filho, gostava desse filho. Ele se chamava José. E diz que Jacó fez até uma túnica de várias cores para ele. Olha que coisa interessante, porque naquela época não tinha cores. Era tudo cor assim, meio marrom, bege, caqui, né? Porque os pigmentos eram caros, né? Então eram tecidos e pigmentos que vinham de locais longínquos, né? Era caro. E aí ele fez uma túnica especial para aquele filho. Adivinha o que aconteceu com os outros 10? Inveja. Por que José é tratado dessa forma e nós não, né? E aí eles ficaram com inveja daquele filho. E ele ainda, para ajudar José, tinha sonhos proféticos. E ele sonhou, né, que todos eles tinham molhos de trigo, ou seja, assim, né, uma junta de trigos, e que os molhos deles se dobravam perante ele. E aí eles falavam assim, mas é muito petulante isso, José, né? Achando que a gente vai se dobrar para ele, ele mais novo e a gente mais velha, que tem a primogenitura, que tem, né, direitos, a gente vai se dobrar perante ele. E eles começaram a ficar com raiva de José. E ainda José tinha a infeliz função de levar as notícias deles a seu pai. Então eles iam fazer alguma coisa errada, José tinha que ir lá e falar para o pai, olha, eles estão fazendo isso. Aí pronto, eles tinham raiva mortal de José, né? Tanto que eles decidiram se unir para matar José. Os irmãos. Os irmãos. Você imagina, né? Você fala assim, nossa, mas irmãos fazem isso? Bom, a gente vê na televisão, pai matando filho, filho matando pai, né? A gente matando outros por herança, né, da família. Então assim, enfim, eles queriam dar um fim em José. E aí, um dia que José ia chegando, assim, onde eles estavam lá, junto com os gados deles e tudo, eles viram que ele vinha vindo e conspiraram para matar, diz a Bíblia. Está lá em Gênesis 45, quando você for ler, a partir de 45, está contando a história de José. E aí eles conspiraram para matar José. Eu estou contando essa história mais especificamente, porque ela vai dar origem a todo o resto de coisas que vai acontecer depois, para você entender bem. Essa história vai mostrar como é que o povo de Israel chegou lá no Egito e como que eles ficaram escravos de Faraó. Então, essa história vai mostrar. E aí José, chegando lá, vítima daquela conspiração, eles pegaram ele e jogaram num poço fundo, numa cova funda assim. Aí dois dos irmãos estavam falando assim, queriam livrar, né, os mais velhos. Judá e um outro, assim, não, melhor a gente não matar ele, porque ele é nosso irmão, né? Vamos fazer assim, vamos vender ele como escravo aqui para alguém, e aí, mas querendo salvar a pele dele, porque os outros queriam, né, sangue dos olhos, queriam matar José. E aí eles vendem ele, quando eles conseguiram convencer, né, os outros irmãos, e eles vendem ele como escravo para os beduínos ali do deserto e voltam para casa. Pegam aquela túnica que ele tinha, que era conhecida, jogaram sangue de carneiro e falaram para o pai que um animal feroz tinha pegado ele e que ele tinha morrido. Imagina a tristeza de Jacó, né? Olha o que eles fizeram com o irmão, vender como escravo, queriam matar, né? Aí venderam como escravo e ainda trouxeram todo esse sofrimento para o pai. Resumindo, José vai como escravo para ser vendido. E aí ele chega no Egito, porque lá o Egito era a grande potência da época, né? Era o local onde tinham os maiores comércios. E aí ele chega lá no Egito e é vendido para um servo do faraó. Ele é vendido, trabalha como escravo, mas José tinha uma característica. Tudo o que ele fazia com excelência. Então, se ele era escravo, ele era o melhor escravo. Se ele ia limpar vidro, era o melhor limpador de vidros, né? Se ele ia varrer o chão, ele era o maior varredor de chãos, né?
Então, tudo que ele fazia com excelência. Ele tinha essa característica. Então, as pessoas observavam que ele era, sim, tinha capacidade, tinha potencial. E ele foi crescendo de cargo, até que ele virou o mordomo da casa desse servo do faraó. E aí ele era tão bom em tudo que ele fazia, que a mulher do faraó, do servo lá, começou a olhar para ele. Ele é bom em tudo que ele faz, inclusive é bonito, né? E aí começou a querer ter lá, né, um relacionamento com José, mas José era correto. Ele falou, não posso fazer isso com o meu senhor, que fez tudo isso por mim, me colocou aqui como responsável pela casa dele. E ele foi honesto. E aí uma hora, eu estou resumindo bastante, tá, gente? Porque a gente tem que pôr. Aí ela foi tentar agarrar José, né, para ter alguma coisa com ele. Ele pegou e soltou a roupa dele assim, saiu correndo, para não trair o chefe dele. Só que aconteceu, ela se sentiu tão humilhada por ele ter feito isso, né? Porque foi fora daqueles, né? E aí ela começa a gritar e falar que ele entrou lá, que tinha tentado agarrar ela. Mudou a história, ao contrário. Aí José, o que aconteceu? O cara não acreditou na mulher. Oh, meu Deus, né? E aí foi preso. Ficou preso. Ele fala, puxa, o que eu fiz de mal? Quantas vezes na nossa vida a gente pensa isso, né? O que eu fiz de mal para tudo isso estar me acontecendo? Mas aguarde que você vai ver por que isso aconteceu. E aí ele ficou lá, né, preso. De repente, num certo momento, vieram dois servos de Faraó também que foram presos lá por uma calúnia, que alguém tinha tentado matar Faraó e tal, e eles não sabiam quem que era, prenderam os dois, o copeiro e o padeiro. E ele tinha esse dom de sonhos, lembra que eu falei no começo? E ele teve um sonho que era o padeiro, que o padeiro ia morrer em 3 dias e que o copeiro ia ser liberto em 3 dias. E isso aconteceu exatamente assim. Comprovaram lá que o copeiro não tinha nada a ver com isso, ele voltou para perto de Faraó e o padeiro foi condenado à morte. Só que quando o copeiro estava saindo, ele falou assim, não se esquece de mim, fala lá para Faraó que eu estou aqui, que eu, né, que eu sou um bom servo, né, para me tirar daqui, que foi uma injustiça. Tá? O copeiro lembrou dele? Não lembrou. Né? Mais uma injustiça na vida de José. Mas ele não desanimou, ele continuou sendo o melhor preso que tinha. E ele começou a tomar conta dos outros presos, de tão bom que ele era, de tão confiável que ele era. E aí, um dia, Faraó teve um sonho terrível, segundo Faraó lá. Ele sonhou com 7 vacas muito gordas. E de repente ele sonhou com 7 vacas magras, horríveis lá, né, assim, que devoravam as gordas. E aquilo trouxe uma angústia de espírito para ele. Sabe aqueles sonhos que você acorda assim, mal? E ele ficava sonhando com isso e ele não conseguia entender o que era isso. Ele percebia que era um sinal, mas ele não entendia o que era. Aí o copeiro se lembrou. Oxe, quando eu fiquei preso lá aqueles dias, eu conheci um cara que tem um negócio assim que ele interpreta sonhos, né? E aí mandou chamar ele para interpretar. Aí Faraó chegou para ele e falou, e agora? O que é isso aqui? O que significa isso? Ele falou assim, ó, as 7 vacas gordas simbolizam, ele teve lá a revelação de Deus, né? 7 anos de grande fartura para o Egito. E as 7 vacas magras, aí vem a expressão que é época de vacas magras, né? Que a gente fala, acho que daí. Né? E as 7 vacas magras significam um período de fome e de situação difícil que haverá sobre o Egito. Né? E, então, vai ter 7 anos de fartura e depois 7 de fome, é isso que significa. Aí o Faraó falou, e agora? Quem poderá nos defender? E não tinha chapolim, né? E ele falou, mas o que nós podemos fazer? Aí José, ali pela sabedoria de Deus, falou assim, olha, nesse período de 7 anos de vacas gordas, vocês guardem o cereal em celeiros, né? O senhor constrói celeiros grandes, guarde ali, e que na época das vacas magras, onde faltar o cereal, vai vir, o senhor pode vender para todos do Egito, e ainda mais para outras nações que precisarem. O Faraó olhou para ele e falou, mas que administrador é esse que estava na cadeia? E ele pegou e falou assim, e quem mais poderia administrar tão bem as minhas coisas, senão este que acabou de me dar essa ideia, né? E colocou ele como governador do Egito. Olha só, gente, o que aconteceu aqui. Um cara que foi vendido pelos irmãos como escravo, que foi escravo, né, ali durante um período, que foi preso por uma calúnia, que foi esquecido lá, de repente, de um dia para o outro, é levantado como governador do Egito. E a Bíblia diz que ele era o segundo, né, do Egito, ou seja, tinha Faraó, depois já era ele. Então ele ficou super poderoso. E aí ele cresceu ali, assim, né, profissionalmente, ele constituiu família e tal. Aí vieram o ano das vacas magras. Na hora ele vendeu o cereal lá para todo o Egito, ele era um ótimo administrador ali para Faraó. Cada vez ele crescia mais aos olhos de Faraó, né? Era o queridinho do Faraó. De repente vem as nações, daí começa a ter fome nas nações em volta.
As nações vinham pedir para ele lá o cereal, dar o dinheiro para comprar aquele cereal que tinha ali, que não tinha nos outros lugares. De repente, Niki, que ele olha para aquela fila, quem que ele vê lá? Quem? Os seus irmãos que venderam ele, né? Ou seja, a terra lá deles também estava passando fome. Quando ele vê aqueles irmãos, diz aqui que ele fica conturbado, sabe? Assim, ele fala, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? E aí ele tem toda uma estratégia lá para depois ele se revelar para os irmãos. Eu vou correr um pouco aqui, tá? Para a gente dar entrada a tempo. E aí ele, depois no final, se revela aos irmãos e eles começam a chorar, porque até então, nesse momento, eles já estavam arrependidos do que eles tinham feito, mas eles achavam que ele já estava morto. Quando eles veem ele daquele jeito, né? Então eles têm um momento ali de reconciliação. E aí José pede para vir Jacó, para trazer o pai dele. Então, como a terra lá estava sofrendo muito problema, ele falou, vocês vêm e vão morar comigo aqui. E aí eles vieram e moraram com José lá no Egito. Eles tinham lá uma terra, a terra de Gozém, que era a terra que eles ficavam, né? Faraó, como era muito amigo de José, falou, traga a sua família, nós vamos dar do bom e do melhor para a sua família, né? E eles viveram durante muitos anos assim. Só que aquele faraó morreu e veio um outro, que não era tão legal que nem o primeiro, né? E ele começou a ver que aquele povinho ali de José já tinha morrido também nessa altura, aquele povinho ali estava se multiplicando muito, eles eram muito prósperos, tudo dava certo para eles tinham muito gado, eles se multiplicavam de muitos filhos e que de repente eles vão ficar muito poderosos e vão guerrear contra nós, ele pensou. Então vamos colocá-los como escravos. Foi aí que eles viraram escravos lá no Egito. Então por isso que teve que, depois de um tempo, de 400 anos de escravidão, levantar-se Moisés para vir libertá-los. Agora nós vamos para o segundo livro. Êxodo, está aqui é Gênesis e aqui é Êxodo, tá? Em Êxodo, o que contém no livro de Êxodo? Conta o nascimento de Moisés, que ele foi deixado lá naquele berço, né, de vime, né, ele foi pelo rio, chegou aonde? Bem lá no palácio de Faraó. A filha de Faraó olha e fala, oh, que bebê mais lindo, né, pegou para cuidar dele. Ele foi criado com toda a pompa e circunstância ali, né, como filho, neto ali de Faraó, né? E só que um dia ele viu um soldado de Faraó maltratar um do seu povo. E aí ele se conformou com aquilo e foi tentar defender. E nisso que foi tentar defender, a luta foi meio assim, se aumentou, e ele acabou matando esse egípcio. Mas como que um egípcio pode matar outro egípcio? Não pode, pela lei deles lá, ele deveria ser condenado à morte, etc. E ele fugiu. Ele fugiu e foi morar no deserto. E ele morou no deserto 40 anos. Estava ele lá no deserto, né? Já tinha esquecido da sua vida anterior. Imagina depois de passar muitos anos lá no deserto. Ele constituiu família, né? Casou com Zípora lá no deserto. Era uma pessoa dos midianitas, do povo midianita ali do deserto. Ficou lá, foi pastar ovelhas. É como se fosse assim, você tem um grande potencial na sua vida, mas você deixa para lá e vai pastorear ovelhas, né? Você vai fazer um negócio nada a ver, porque você está desanimado com tudo que aconteceu na sua vida, né? Na verdade era assim, aí um dia ele estava lá, de repente ele ouve Deus falar com ele. E diz que Deus fala lá na sarça ardente. Você fala, como que uma planta pode pegar fogo e não queimar? Leia o livro Deus, o maior cientista que já existiu, porque ela tem explicação do que foi esse fenômeno que aconteceu ali, né? E aí Deus fala com ele que ele tinha que voltar lá para o Egito e libertar o povo. Aí imagina, ele fala, você está de brincadeira comigo, né? Como é que eu vou chegar lá, né, para o faraó, para o grande império, né, que existe lá no Egito, e falar o seguinte, Deus mandou vir aqui para falar que é para você deixar todos esses escravos irem embora, tá? Vocês vão ficar com prejuízo, né? Vocês vão trabalhar agora egípcios para fazer tijolos, para arrastar as pedras, porque Deus mandou você libertar o meu povo. Né? Imagina que conflito que ele teve ali, mas Deus falou tão profundamente com ele que ele decidiu ir. E ele foi. E aí vocês já conhecem a história, que ele chega lá e fala para o faraó, olha, deixa o meu povo ir, tá? Senão vocês vão ter prejuízos aqui. O faraó endureceu o coração, foram feitas 10 pragas para que ele amolecesse o coração. O faraó não quis saber, até que teve a última praga da morte dos primogênitos. O anjo da morte veio, matou todos os primogênitos ali do Egito, e aí o povo meio do Egito mandava eles embora. Vai embora que vocês são uma maldição aqui na nossa terra. E eles foram embora.
Foram embora, levaram, as pessoas davam até assim dinheiro, ó, vamos embora, porque eles falavam, a gente tem que levar alguma coisa para o deserto, comida, não sei o que, deram tudo para eles, e eles foram embora. Nisso que eles já estavam lá perto do mar, em Pi-Hahirote, né? Aí Faraó se arrepende, fala, como é que pode esse povo trazer tanta destruição para a gente e a gente deixar os caras embora, né? Não, vamos lá, juntou o exército e foram atrás deles. Não aprendeu, né? Esse Faraó não aprendeu que contra Deus a gente não vai ganhar de Deus, né? E aí ele foi contra eles, e eles estavam ali. Quando eles olham para trás dos egípcios, para frente o mar, não tinha pra onde correr. E agora, o que a gente faz? Deus diz para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés pôs o pé na água e lá vamos nós, né? E diz a palavra que vem um vento muito forte da região oriental e abre aquele mar. Também tem essa explicação lá no livro. Então assim, imagina que você pega um prato com uma sopa, tem até aquele filme, gente, que engraçado, né? O Todo-Poderoso, já assistiram? Aí você assopra aquele prato de sopa. O que acontece? O líquido se separa, né? Então é mais ou menos isso, só que em grande escala, né? O vento veio como um redemoinho, ele não ia até o chão, senão pegava as pessoas também. Era um redemoinho que fez abrir aquele braço de mar. E tinha uma certa distância até o outro lado, que era bem o comecinho ali do Mar Vermelho, o Mar dos Juncos, né? E aí abriu-se ali, e eles passaram, todo mundo conhece essa história. Quando eles terminaram de passar o último hebreu, vinham os egípcios atrás, já estavam lá no meio do mar, correndo atrás deles, quando Deus fala, não tiveram vento. Vento que ele para o outro lado, né? E aquela água matou ali os egípcios e diz que nunca mais, né, eles tiveram contato ali com aqueles egípcios. E aí os povos em redor ficaram tudo assim, meu Deus, que povo é esse? Que atravessa o mar, mata o Egito, né? O povo do Egito, tudo isso. Começaram a temer, diz que os povos do deserto começaram a temer. Por onde eles iam, eles já ficavam com medo. Aqueles hebreus estão vindo para cá, né? E aí eles ficavam, iam atravessar o deserto, então eles saíram do Egito. Imagina o mapa. Vamos fazer um mapa aqui, ó. Vou tentar fazer um mapa da África. Este triângulo, gente, é a África, tá? Aqui é a Península Arábica, tá? E aqui a outra parte lá do Oriente Médio, tá bom? Na verdade, aqui é a Península do Sinai e aqui é a Península Arábica, né? Então eles iam fazer assim, ó, sair do Egito para chegar aqui, tá vendo? Nesse ponto. Essa travessia era para durar 3 a 4 meses, tá? Uma pessoa andando, os beduínos andando aqui até ali, 4 meses. Sabe quantos anos eles demoraram? 40 anos. Eles tiveram que vir por aqui, parando, dar a volta aqui, para chegar aqui. Por que será que eles demoraram 40 anos? Porque eles tinham mente de escravo. E um escravo não consegue conquistar terra nenhuma. Então toda aquela geração precisou morrer para que seus filhos, com outra visão, pudessem chegar à terra prometida, que era Israel, aqui, nesse pedacinho. Ok? Então o que acontece? Quando os espias, logo que eles saíram daqui, Moisés parou lá no acampamento e falou assim, eu vou enviar 12 espias para vocês verem lá a terra que Deus prometeu para nós, que é a terra lá dos nossos pais, que a gente vai voltar para lá. Eles foram. E aí, 10 voltaram falando, olha, a terra é maravilhosa, mas não tem como a gente entrar lá, os caras são muito fortes, estão armados até os dentes. Olha, que chato, viu? Agora a gente já tem que morar no deserto. Sabe aquelas pessoas que reclamam? Que não vê, né, as coisas boas, né? Só lamentavam. E 2 falaram, que isso, vocês estão loucos? A terra é ótima, maravilhosa, nós vamos lá, porque se Deus prometeu, a gente vai conseguir. Quem eram esses 2? Josué e Caleb. Por isso meu filho chama Caleb, porque eu li essa história e achei tão legal, eu falei, ele vai chamar Caleb, né? E aí eles conseguiram ter uma visão diferente. Então, aquelas pessoas achavam que não conseguiam. Você acha que alguém consegue ir para uma luta contra um povo? Não, que a gente é escravo, a gente devia ter voltado lá para Israel, para o Egito. Quer dizer que lá a gente tinha pelo menos melões e cebolas que a gente comia. E, você acredita que eles queriam voltar a ser escravos do Egito? E aí Deus falou, não, essa geração tem que andar aqui no deserto, não dá um jeito, né? E aí os filhos dele depois entram. Só 2 entraram, dos que saíram. Nem Moisés entrou. Só 2 entraram. Quem? Josué e Caleb. Porque eles tiveram uma visão diferente, né? E a Bíblia diz que assim como nós imaginamos em nossa alma, assim é. E aí eles ficaram lá no deserto, tem toda aquela história de cair pão do céu, né? Então, eles estavam lá andando e reclamando, porque aquele povo só reclamava, mas eu já não aguentar mais aquele povo, né? E reclama daqui, reclama dali.
E antes, né, Deus tinha feito os 10 mandamentos, Moisés subiu lá no cume do monte, Deus deu todas as orientações do que é uma sociedade segundo a vontade de Deus, sem erros, tal. Aí eles continuaram andando, e aí tiveram fome, tiveram sede, começaram a reclamar para Moisés. Aí cai pão do céu, que eram umas codornizes, né? Lá no livro também explica que tem como é que fala? Um voo migratório que eles fazem do sul da África até Moscou, essas codornizes. E no meio do caminho, que dá justamente esse ponto, né, daqui até Moscou, no meio do caminho, elas estão exaustas do voo e elas se deixam cair, assim, né, nos locais para recobrar forças. Isso não é só as codornizes, qualquer ave que faz grande migração faz isso, né? E aí, imagina, eles estão andando, de repente, cai churrasquinho do céu, umas aves caindo ali assim, rocha, né? E aí eles comem. E também uma outra plantinha que dava um maná, que era uma seiva, né? Que eles chamavam de maná, também eles se alimentavam disso. Então eles tinham proteína, que eram as codornizes, e carboidratos, né? Ou seja, completa ainda, Deus fazia nutricionalmente completa ali para eles, né? E eles se alimentaram no deserto, a água saía da rocha, Moisés batia na rocha e a água saía. Eles foram sustentados. Então, o livro de Êxodo, ele conta toda essa história, essa trajetória deles, tá? Aí vem um outro livro, né? Levítico. O que diz o livro de Levítico? Isso é a sequência, tá? O livro de Levítico vai mostrar a construção do tabernáculo, que era um local como se fosse uma igreja móvel, tá? Uma tenda ali em que eles adoravam a Deus e que todo lugar que eles andavam no deserto, eles desmontavam a tenda, levavam tudo de novo, chegavam no outro lugar, montavam a tenda de novo, adorava a Deus, ia para outro lugar, levava, né? Então era como se fosse hoje em dia, uma igreja em cabanas, né? Então é muito interessante. E aí lá conta sobre a construção do tabernáculo e fala que tem que ser o tecido tal, com tal material, com tal madeira, coberto com ouro, isso aqui. Aí você fala, pra quê? Aí chega nessa parte lá que você estava falando, né? Vamos supor. Chega lá e fala, não tem por que você está explicando tanto esse negócio. Um dia nós vamos fazer aqui uma aula só sobre o tabernáculo. Você vai entender por que aqueles materiais tinham que ser aqueles, o que eles representavam e por que o tabernáculo é Jesus. Tá? Então vocês vão entender que, na verdade, tudo que explica em Levítico estava levando a Jesus. Mas isso é para uma outra aula. Depois vem o livro de Números. Então aqui eles começam a contar, a fazer um censo, né? Em Israel, para saber a tribo tal tem tantas pessoas, a tribo tal tem tantas pessoas e tal, né? Então Deus mandou contar ali, porque eles iam entrar em guerra. Então eles tinham que saber ali, né? Moisés tinha que ter uma ideia mais ou menos de como que eles estavam, né? Então conta faz toda a contagem deles. E também fala sobre as rebeldias que houve lá entre o povo, né? Então a rebelião de Datã, Coré e Abirã, tem a rebelião lá de Miriam, o que Deus falou sobre você com a gente não, ela fica leprosa, e tem todas umas histórias que aconteceram lá no meio do deserto, então conta aqui em Números. E depois eles chegam na parte de cada terra, eles avisam ali de longe, chegaram, né? Passou toda aquela geração, eles chegaram lá na terra. No livro de Deuteronômio é o nome, né? Eles chegam, estão há 3 meses, ficam 3 meses ali. O que Moisés faz nesse livro? Ele repete tudo que Deus ensinou aqui, todas as leis, prepara o povo, porque eles vão entrar na Terra Prometida. Olha que lindo. Só que Moisés morre antes de entrar na Terra Prometida. Ele sobe no Monte Nebo, olha, Deus fala, aqui você vai ficar. Mas você está vendo onde você trouxe eles? Ele cumpriu a missão dele. E ali ele morreu. E aquele que estava sempre ali fiel com ele era quem? Josué. Então Josué passa a ser o líder dos hebreus. Eles se chamam povo hebreu, tá? Veio da Hebreia. Então, Josué passa a ser o seu líder. E aí começa a contar a história. Eles vão então entrar agora na Terra Prometida. Bom, esses livros, esses 5 primeiros, eles se chamam Pentateuco. Para quem está anotando. Penta 5, tá? Pentateuco, que se chama também o livro da lei. Quando lá eles falam no Novo Testamento, porque o livro da lei diz não sei o que, é isso aqui. É tudo que está ensinado aqui. Tem um monte de lei aqui. Tem tudo que a gente pode e que não pode fazer aqui. A Torá também chamado Torá. Ok? Então, esses 5 primeiros livros são a Torá ou o livro da lei. Ok?
Aí, nós vamos passar para um outro tipo, que são os livros históricos. Aqui A são Torá, quem faz uso da Torá? Os judeus, né? judeus. Porque os hebreus são os judeus. Depois. Não, mas só a Torá eles... Não, eles têm os outros livros que são os proféticos. Depois eu vou explicar melhor para vocês essa parte dos judeus. Mas assim, eles seguem isso aqui como a lei deles. Funciona até como a lei do país. Só que eles têm também os escritos proféticos, né? Que a gente vai falar, que é um outro livro deles. Aí vem aqui, ó, essa parte são os livros históricos. Aí ele começa a ensinar, isso aqui é só uma divisão didática, tá? Para a gente entender. Eles começam a mostrar o que aconteceu depois que eles, né, chegaram ali na Terra Prometida. Então vem o livro de Josué. O livro de Josué vai mostrar como eles entraram na Terra e quais povos que eles lutaram ali para vencer. Porque não pensa que chegaram lá na Terra e estava tudo bonitinho esperando por eles, com um monte de pomar, né? Não, tinha povos lá que tinha que vencer eles, né, para conseguir retomar a Terra. Então aqui Deus era com eles. Eles ganharam nas batalhas, coisas assim, até com povos mais fortes do que eles, tudo de forma sobrenatural, porque Deus era com eles. E o povo da terra tinha medo, tanto que Jericó, conhece a história, né? De Jericó lá, que eles deram as voltas na cidade. Eles fecharam a cidade quando viram os hebreus vindo, porque falaram, meu Deus do céu, eles vão acabar com a gente e tal, né? E acabaram mesmo, né? Mas isso é para um outro dia. Então aqui mostra no livro de Josué as terras que eles foram conquistando de volta, né? As batalhas e como Deus era com eles, ok? Aí entraram na Terra Prometida, dividiram as suas terras, cada tribo teve a sua herança, ok? Aí eles começam Josué morre e começam a ser governados por juízes, tá? Então vem o próximo livro, que é Juízes. Né? Então, são homens de Deus que se levantavam para julgar o povo, para governar o povo nessa época. Eles não tinham rei, eles tinham um juiz que entendia das leis de Deus e que julgava e governava ali o povo. Então, vem de juízes de Gideão, Débora, Baraque, Tola, Jair, Sansão, a história de Sansão com Dalila. Sansão era um dos juízes, etc, né? E o último juiz foi Samuel, tá? Que a gente vai falar mais lá pra frente, que além de juiz, ele era sacerdote, profeta, né? Mas, então eles foram governados um tempo por esses juízes. Aí o que acontecia? Quando eles se desviavam de Deus, eles perdiam as batalhas e eram dominados por outros povos. Quando eles se arrependiam e voltavam para Deus, Deus levantava um juiz poderoso que salvava ele daqueles inimigos. Mostrando para eles o seguinte: se vocês estiverem com Deus, vocês sempre vão ter vitória, mas se vocês estiverem sem Deus, não vai dar certo, né? Aí depois do livro de Juízes, vem o livro de Ruth, né? Que também explica sobre uma época lá em que tinha fome na terra, e aí uma mulher, Noemi, vai para uma outra terra com seu marido e seus 2 filhos, os 2 filhos morrem, ela fica, e o marido, aí ela fica com as 2 noras, uma fica na terra e a outra volta para Israel. E conta a história dela ser fiel a Noemi e ser fiel ao Deus de Noemi, que era o Deus criador de todas as coisas. E aí ela tem um fim muito bom, maravilhoso, um dia a gente vai falar só sobre Ruth, e ela é bisavó de Davi, o rei Davi, né? Aí conta mais para frente lá a história. Aí vem, depois de Ruth, vamos lá, vem o livro de 1 Samuel. Será que vai caber aqui? Vamos ver se a gente... Samuel, vem 2 livros de Samuel, você vai ter 1 e 2 Samuel, depois vai ter 1 e 2 Crônicas, depois vai ter 1 e 2 Reis. O que são esses livros? Eles contam a história, né, dos reis de Israel, porque depois dos juízes, foi determinado depois de um tempo, o povo pediu um rei, eles queriam ser igual aos povos dos outros locais, né? Não, que a gente quer um rei, né? E aí foi ungido o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Então conta a história de Saul, conta a história do próximo que veio, que foi Davi. Todo mundo conhece a história do rei Davi, né? Que Saul foi um rei que era muito ansioso, apressado, não fazia as coisas como Deus queria, mas como ele queria, e aí ele perdeu o reinado, e Davi,
que foi ungido rei em seu lugar. Davi que era um pastor de ovelhas, né? Não era um homem de guerra, não era soldado, não era nada, mas Deus viu, diz a palavra, que Deus olha o nosso interior, Ele não vê a aparência. E Davi foi aquele, que eu até preguei outro dia aqui no vídeo, que lutou contra o gigante. Ele falou, quem é esse gigante aí que está falando mal do nosso povo, né? Que era um homem alto do outro exército. E ele está pensando o quê? Pegou umas pedrinhas e foi lá lutar com ele, todo mundo vendo, esse cara é louco, vai morrer. A gente não mandou nenhum soldado lá para ele, né? Ele, não, quem você pensa que é? Ele afrontou o gigante, que era do exército dos filisteus, que tinha aquele problema de gigantismo, que é uma alteração dessa glândula, hipófise, que deixa a pessoa crescer demais, tem mãos grandes, mandíbula grande, tem aquela aparência grosseira, todo mundo tinha medo dele. E naquela época tinha aquele hábito deles mandarem assim, ó, eu mando um lutador meu e vocês mandam um lutador de vocês, faz um duelo, aquele que ganhar, esse país ganhou, aquele ganhou, para evitar um morticídio lá, né? E aí mandavam Golias, imagina, se alguém lutava contra os filisteus, não, porque via Golias já sabia, não, tudo bem, a gente perdeu, né? Aí Israel estava nessa também, achando que ia perder. Mas aí o que aconteceu? Davi pegou e falou, quem você pensa que é? Eu vou contra você, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou lá uma pedrinha, pegou a funda, tinha aquela funda que é um elastiquinho com um pauzinho assim, né? Fez pá! Nisso que ele joga, aquela pedra entrou no único lugar que podia entrar, da armadura, porque tinha aquela armadura toda, mas ele tinha que olhar para algum lugar, né? Entrou ali, bateu bem aqui no local onde era a lesão dele, né? Bateu aqui, deu um traumatismo craniano, ele cai no chão morto. Aí imagina só a cena, né? Davi pequeno, sobe lá com aquele gigante, pega a espada dele e corta a cabeça dele e fala, ganhamos! Imagina só, diz que todo mundo começou a gritar assim, imagina, Israel eufórico e o outro, os filisteus começaram a sair desesperados, porque como que o cara ganhou do nosso maior gigante aqui, né? O nosso maior soldado. E aí eles ganham a batalha, e ele fica muito famoso. E aí Saul começa, que era o rei na época, começa a chamar Davi para ir com ele, né? Lutava, pô, esse cara é bom de luta, né? Ele é ousado, começou a chamar ele, e toda vez que Davi ia, ele ganhava as guerras, toda vez ele ganhava as guerras. Aí uma vez voltando, olha só, as mulheres começaram a fazer umas músicas, porque eles vinham, elas faziam danças, músicas, quando entrava na cidade de novo, que tinham ganhado. Aí começaram a cantar assim, não sei a melodia, tá? Mas cantava assim, Saul venceu milhares, mas Davi, 10 milhares. Saul olhou para Davi e teve o quê? O quê? Inveja. Ô, mal da humanidade, né? Não, pera um pouquinho, esse cara deve estar mais famoso que eu sou o rei. E aí começou, né, ele perseguir Davi. Chegou um ponto até que ele perseguir ele de morte, ele teve que fugir, ficou um tempo morando nas cavernas. Olha, foi horrível ali o que aconteceu com Davi. Mas depois Saul morre, com o passar do tempo Davi toma, ele é aclamado rei sobre Israel. E ele foi um rei ótimo sobre Israel. Teve todos os seus erros, como a gente falou aqui outro dia, mas ele foi um rei muito bom para Israel. Tanto que a bandeira de Israel hoje, vocês conhecem, né? É uma bandeira assim branca com aquela estrela de 6 pontas. Se chama a estrela de Davi. Davi é o símbolo para Israel. Ele foi um rei tão, assim, exaltado, que eles achavam que o Messias ia ser um rei como Davi. Ia chegar e ia libertar eles de todos do Império Romano, né? Por isso que eles não aceitaram que Jesus era o Messias, porque Jesus veio simples, trazendo uma libertação, não dos povos em redor, da alma, uma libertação espiritual muito maior, eles não entenderam. Os que entenderam se tornaram cristãos, né? Mas eles ainda estão esperando o Messias até hoje. Eles vão achar que o anticristo é o Messias durante 3 anos e meio, depois vai cair a ficha e eles vão falar, caramba, esse cara não é Messias, quando nenhuma Messias era Jesus. Mas isso é para um outro dia também. Ok? Entenderam? Então, esses livros aqui, ó, 1 e 2 Samuel vai falar mais sobre Saul e Davi. Aí depois, 1 e 2 Reis também. Então, eles meio que se repetem em algumas histórias, porque um é falado por Samuel, o outro é um histórico dos reis que passaram, e o outro são as crônicas do reinado, lá que as pessoas escreveram o que aconteceu no reinado. Mas você vai lendo, você vai entendendo, esse aqui é o rei tal, esse aqui veio depois desse, tá? Então ele vai contando que rei que veio depois do outro, que rei que veio depois do outro. Então tem vários reis bons,
né? Como Josafá, como Ezequias, né? Como Asa, além de Davi e Salomão, que foi o seu filho, que foi o rei mais rico que já existiu, né? E o mais sábio. Foram todos os personagens que existiram, viu? Existe na história a relação deles lá, né? Então conta toda a história desses reis. Então Davi, primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, e depois de Salomão dividiu o reino. Aí você me pergunta, mas você está falando de hebreus, mas não é judeus? Então é que tá. Eles chamavam hebreus, certo? Depois que dividiu o reino, dividiu entre as tribos de Judá, que ficaram duas ao sul, que foi Judá e Benjamim, e as tribos de Israel ao norte, que foram todas as outras tribos, as outras 10. Então era um reino dividido, tá? Queremos pôr, Coreia do Norte, Coreia do Sul, tá? Reino dividido, mas pertencia aqui a Israel, tá? Os hebreus, né? Então daqui vem os judeus, tá? Porque essa tribo, com o tempo, ela vai se afastar de Deus mais rápido, e ela vai ser meio que eliminada. Então vai sobrar esse aqui, que são os judeus que a gente conhece hoje. Entenderam? Tudo isso vai explicar aqui nos livros de Reis, Samuel, né? Reis e Crônicas. Ok? Tem também o livro de Esther e de Jó, aqui, ó, Esther e Jó, que são livros também que contam um pouco sobre a história, tá? De Israel. Agora a Esther, ela acontece depois que eles já estão no cativeiro. Eu vou explicar para vocês aqui, porque não está numa ordem assim cronológica, tá? Mas assim, eles estavam lá na terra deles e tiveram seus reis. Começaram a se afastar de Deus. Começaram a cultuar outros deuses, começaram a ser malignos, começaram a ser corruptos, começaram a não seguir mais o que Deus explicava aqui na lei. E o que acontecia quando eles se desviavam de Deus? Eles perdiam dos inimigos, certo? Então, aí o que aconteceu aqui, depois de um tempo? Eles estavam saindo da presença de Deus, Israel foi levado em cativeiro para a Síria, que era um dos impérios da época, e se desfez lá, assim, foram espalhados, né, por esse povo aqui lá naquela outra terra. Nessa época tinha esse hábito assim: você venceu uma nação, você pega as pessoas daquela nação, leva para sua terra para eles serem escravos lá. Então eles vão ser escravos no templo, vão ser escravos no palácio, vão ser escravos nas instituições econômicas que tinham ali. Então eles eram levados embora. Só ficavam os piorzinhos na terra, assim, sabe? Não tinha potencial, né? Os outros eles levavam tudo. E eles foram levados primeiro. Aí depois, Judá, que ainda se mantinha um pouco fiel, acabou de vez a fidelidade com Deus. E eles também foram levados cativos para a Babilônia, que era o outro império, que veio a seguir. Esse império babilônico foi um dos maiores impérios. Vocês estudaram na escola? Não lembra, né? Mas, né, teve um império grande, né? Os jardins suspensos da Babilônia, né? Era uma cidade assim, super assim, adiantada para a época, né? E Nabucodonosor e outros imperadores são muito conhecidos, né, da Babilônia. Então essa Babilônia lutou contra Israel, né, assim, oprimia Israel com impostos e tal, até que levaram eles cativos para a Babilônia. Conclusão, a terra deles lá que eles tinham, né, atravessado o mar, o deserto, conquistaram, todo mundo tinha medo deles, tiveram reinados excelentes como Davi, Salomão e outros. De repente, fica uma terra desolada, vazia, destruída, sem ninguém, e eles envergonhados, levados em cativeiro para outro lugar. Muitas vezes a gente passa cativeiros na nossa vida. Sim. Mas ainda bem que eles voltaram, porque significa que há saída para isso, né? Então eles passaram esse tempo todo aqui na Babilônia, e aí vem o quê? Os profetas. Os profetas foram levantados para dizer, primeiro Isaías falava, olha, vocês vão ser levados em cativeiro, vocês vão ser levados em cativeiro. Eles não deram ouvidos. Depois que estavam no cativeiro, Jeremias, está vendo? Vocês estão no cativeiro, porque Deus está... E aí já são os profetas que profetizam dentro do cativeiro, né? Então, Jeremias, Ageu, Zacarias, né? Eles vão profetizando que haveria uma saída para aquele cativeiro, se eles
se convertessem de todo o coração, se eles mudassem o comportamento deles. Então Deus é assim conosco, isso serve para a nossa vida. Quando a gente muda o nosso comportamento, Deus tem misericórdia de nós e nos leva de volta à nossa terra. Ou seja, aquilo que o diabo roubou, aquilo que o inimigo levou embora, nós vamos ter de volta. Mas nós precisamos estar em sintonia com Deus. Então aí começa a vir aqui, ó, eu vou pular de propósito essa parte. Aí vai vir aqui o quê? Os livros proféticos. Que alguém me perguntou aqui, Israel também segue esses profetas, tá? Então, ó, livros proféticos. Então aqui vai ter Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Malaquias, Zacarias, Malaquias e assim por diante. Tem vários profetas aqui que falam sobre a situação de Israel, como que eles iam sair do cativeiro, que haveria de vir um Messias, principalmente o Messias, ou um Salvador, um ungido, que iria os livrar de todas as situações, que ia trazer uma grande libertação para eles. Na cabecinha deles, libertação política. Então esses profetas falam sobre tudo isso, que são os livros que você acha na Bíblia. E esse que eu pulei, o que é? Esse que eu pulei aqui é que assim, é um adendo. São livros que a gente chama de poéticos. O que são esses livros poéticos? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Se você pegar a sua Bíblia e abrir mais ou menos no meio, dá em Salmos. Por exemplo, abra a sua Bíblia no Salmo tal, você pega a Bíblia, você já sabe que está em Salmos. Depois de Salmos que escreveu o rei Davi, a maioria, teve outros, até Moisés teve um salmo que ele escreveu tudo, mas assim, a maioria é Davi que escreveu. Depois disso vem o livro de Provérbios. Quem é o filho de Davi que vem depois? Salomão, você já lembra, Então Provérbios vem depois de Salmos, porque foi o rei Salomão que escreveu com toda a sua sabedoria. Muito interessante o livro de Provérbios, viu, gente? Leiam, muito legal. Depois de Provérbios, o próprio rei Salomão... 31 para cada dia, isso mesmo. Aí depois vem o livro de Cantares, que é um livro que Salomão estava lá inspirado, falando sobre uma noiva e um noivo, e conta lá que eles estavam. Conta uma história lá de uma noiva e um noivo. Só que simboliza o quê? Por que tem esse livro na Bíblia? Não fala nada de Deus, fala ali de um noivo e de uma noiva. Mas simboliza o relacionamento que Deus viria a ter conosco. Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva. Tá? Então é bem bonitinho, você lê depois. E depois vem Eclesiastes, aliás, antes, vem Eclesiastes, que é um livro também de uma profunda reflexão, um livro filosófico para você pensar sobre a vaidade da vida, sobre o que realmente vale a pena na vida. O que Salomão, que é o homem mais sábio que existiu, chegou à conclusão que é o mais importante da vida? Não vou contar, você vai ler Eclesiastes, um dia a gente vai falar sobre isso, Então é esse que fala que há um tempo determinado para todas as coisas, no capítulo 3, e fala sobre você se preocupar com muitas coisas, o que vale realmente a pena, e assim por diante, da mocidade, da velhice, o que vai levar, o que vale a pena. Então, esses são livros que se falam poéticos. Então, eles estão entre o histórico e o profético, tá bom? Porque foram reis que escreveram aqui, que estavam aqui nesse pedaço. Então você já sabe, até aqui para ver se você entendeu. Aqui acaba o Velho Testamento, tá? Daqui para cá é o Novo Testamento. O que aconteceu aqui, de tão maravilhoso? Essa linha tão brilhante, vamos fazer umas estrelinhas, Que linda essa linha. Jesus nasce aqui, tá? O grande Messias, o libertador, ungido, prometido, finalmente vem. Aí começa-se um Novo Testamento, porque existe uma nova aliança depois que Jesus vem, tá? O Testamento é uma aliança, um propósito. Então aqui, vamos ver até o que a gente entendeu até aqui. Você quer entender como é que começou todas as coisas? Aqueles primeiros patriarcas, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, você vai procurar onde? Os primeiros 5 livros. Eu quero saber como é que eles entraram na Terra Prometida. Já foi um pouco depois, Tá vendo? Então deve estar um pouco depois desses 5, eu quero saber sobre um rei tal que falava na Bíblia, onde que está? Nos históricos, então,
depois desses 5 primeiros. E antes de Salmos. Então você vai pegar a Bíblia, abre no meio, tira os 5 primeiros e já sabe que tá ali. Você tem que achar ali, né? E assim vai. Com o tempo que você vai lendo, você vai tendo familiaridade. Eu quero saber onde que Moisés abriu o Mar Vermelho. Só pode ser em Êxodo. Porque Êxodo significa saída de um lugar para ir para o outro. Então Êxodo, Gênesis, Êxodo. Só pode estar no segundo livro, tá? Onde estão os 10 mandamentos? Se era Moisés que subiu no monte e tal, deve estar perto do Êxodo, né? Então deve estar dentro do Êxodo, capítulo 20, para quem não sabe, né? Ali os 10 mandamentos, assim por diante. Então você vai achando as coisas. Eu quero saber onde que fala sobre a sabedoria, né? Aqueles provérbios. Quem que escreveu provérbios? O rei mais sábio, Salomão. Então Salomão veio depois de Davi, Davi escreveu os Salmos, então eu já sei onde está o Provérbios. Foi ele mesmo que escreveu 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, então eu já sei esses outros. Entendeu como você vai achando as coisas? Fica um pouco mais fácil. Mas é o profeta que falou, Isaías falou, não sei o que, tá depois de tudo isso, já está perto de Jesus chegar, porque ele está falando, vai chegar, Jesus chega, né? Então profetas já vai estar de Salmos para frente, tá? Daqueles 4 poéticos para frente. Velho Testamento, ok? Aí vamos começar o Novo. No Novo Testamento, Jesus vem e aí conta-se a história deste Messias, certo? Conta-se a história de Jesus em 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês ainda estão aqui comigo? Ok? Posso continuar? Então, aqui conta-se a história de Jesus. Então, conta como ele nasceu, os milagres que ele efetuou, como ele morreu, como ele ressuscitou, quais foram as instruções que ele deixou, o que foi que ele ensinou em todo esse tempo. Então, tudo está aqui nos evangelhos. Por que 4? Porque são 4 visões diferentes do mesmo Messias. Mateus, ele fala mais voltado para os judeus. Porque os judeus estavam esperando o quê? O Messias, libertador. Então ele fala com uma característica assim, no livro de Isaías se dizia tal, Jesus cumpriu isso. No livro de Miqueias se dizia tal, Jesus cumpriu isso. No livro tal, entendeu? Então é um evangelho voltado para os judeus, Mateus. Marcos já é um evangelho mais voltado para o Império Romano, para os romanos que estavam começando ali a se interessar, a se converter, ali, né? Então os romanos são o quê? Práticos. É o seguinte, ou vocês nos obedecem ou a gente mata, né? Romano assim, é muito assim, a guerra, é esse aqui, acabou. Vocês têm que obedecer, fim de papo, né? Então eles são práticos. Então é um evangelho bem prático e bem mostrando assim a capacidade de Jesus ter sido um servo, porque eles davam muito valor à obediência. Né? O que o Império Romano queria? Obediência. O que Jesus era? Muito obediente ao Pai. Muito obediente às autoridades, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele era obediente. Aqui ele era libertador. Messias, aqui ele era servo. E Lucas? Lucas quem escreveu foi um médico. Ele era super detalhista lá, escrevendo. Ele queria falar o quê? Da parte humana de Jesus. Né? Como que ele era o próprio Deus em forma humana aqui na Terra. Então é uma coisa mais para os gregos, porque os gregos ali, eles valorizavam muito o humanismo, né? Que o homem é poderoso que o homem, né? Então aqui estava mostrando como que o homem deveria ser sem pecado. Olha que super-homem, só faltou a capa para Jesus. Ele até capa tinha, né? Ele usava umas capas, umas coisas. Então, a forma humana de Jesus aqui. E João? João vê a forma de Deus. Sabe aquela igreja que quadrangular, vocês já ouviram falar, né? Então lá fala assim, os 4 tipos, né, de visão que eles enxergam de Jesus. Então é baseado mais ou menos nessa divisão aqui. João, ele falava mais de um modo universal, né, para todas as pessoas, falando sobre a divindade de Jesus. Então Jesus era líder, ao mesmo tempo que ele era líder, ele era servo, e ao mesmo tempo que ele era humano, ele era Deus. Jesus era como, Jesus é o manual de instruções de como ser um homem, tá? Para nós, né? Se nós não tivéssemos pecado, se nós seguíssemos a Deus, nós seríamos como Jesus. Por isso que os cristãos, né, que seguem a Jesus Cristo, nós buscamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Depois dos 4 evangelhos, vem o quê? Vem os livros históricos. Seria o histórico, como se fosse aqui, ó, tá vendo? Aqui começou um Gênesis de uma nova coisa, né? Assim, aí vem um histórico aqui, ó. Como é que se chama isso?
Atos dos Apóstolos. Jesus morreu, ressuscitou, derramou ali o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Derramou o Espírito Santo sobre os cristãos, e aí eles começam a fazer a função que Jesus fazia aqui. Os milagres, os ensinamentos, levar o evangelho do reino de Deus. E aí conta tudo o que aconteceu depois que Jesus já tinha ressuscitado, como que os apóstolos fizeram continuar o ensinamento de Jesus e a salvação, levar a salvação para todas as pessoas. Então fala sobre o apóstolo Pedro, sobre o apóstolo Paulo, sobre alguns outros apóstolos, Filipe, vários outros aqui, João, e vai falando sobre as ações deles, né? Em Atos dos Apóstolos. Depois que fala sobre isso, do que acontece em Atos dos Apóstolos, vem o quê? As cartas, né? Então vocês já ouviram? Eu vou puxar para cá porque eu não consegui ler, né? As cartas. Então vem Romanos, cartas Romanos, epístola ou cartas Romanos, Coríntios tem 2. Depois vem Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, em outra sequência, Timóteo, Tito, Filemão, muito bem, vamos lá, Hebreus, né? Aí vem 1 João, não sei o quê, 2 João, 1 Pedro, tal. Então são cartas. O que são essas cartas, ou essas epístolas? Na grande maioria delas, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Já estou terminando, tá, gente? Daqui a pouco você gosta, né? Então essas cartas, elas são dirigidas para os novos cristãos, as novas comunidades cristãs que estavam nascendo nas cidades. Então, Romanos para os cristãos de Roma, Gálatas para os cristãos da Galácia, Coríntios não era para os corintianos, né? Os Coríntios era para a cidade de Corinto, que ficava ali na região da Grécia, né? Para os hebreus que tinham se convertido, cartas universais, como por exemplo a de Pedro, a de Paulo, né? Cartas direcionadas a uma só pessoa, como Filemão, né? E assim vai indo. Efésios para aqueles cristãos que estavam em Éfeso, tá? Então cada carta tem uma abordagem, né? Então, dependendo do que aquela comunidade estava apresentando de dificuldade ou de dúvida, Paulo encaminhava uma carta dizendo: olha, vocês têm que fazer assim, assim, ó, Jesus ensinou assim, assim, né? Vai ensinando. Se aquela outra comunidade estava errando em alguma coisa, ele mandava uma carta exortando: olha, vocês estão fazendo assim, assim, errado e tal, né? Lembra que eu preguei aqui sobre a batalha espiritual? Está na carta para os Efésios, para eles aprenderem a batalhar espiritualmente. Os frutos do Espírito, que eu ensinei aqui outro dia, está na de Gálatas, né? Que o amor é mais importante do que tudo, está em Coríntios, né? Então a gente vai aprendendo, ó, nessa aqui está falando sobre a fé, Hebreus fala muito sobre a fé, e assim vai indo, né? Tiago fala sobre o poder da língua, que a gente tem que tomar cuidado. Então são coisas que nós utilizamos para a nossa vida, que foi utilizado para eles para aqueles momentos, mas que a gente usa, faz parte do ensino cristão, do ensino de Deus, todo o conteúdo que está aqui. O apóstolo Paulo, ele era um assassino de cristãos, sabiam disso? Ele perseguia os cristãos, porque ele achava que ele estava fazendo certo, que ele era um judeu, e falava: essa seita está se levantando para levar todo mundo para o inferno, onde já se viu, né? Agora vem com esse negócio desse Salvador aí, dizendo que esse cara é Deus. Ele era perseguidor dos cristãos, matava os cristãos. Até que um dia ele caiu do cavalo, literalmente. Ele caiu do cavalo, ele estava indo para Damasco de cavalo. E ele viu uma grande luz, e ele se assustou, e ele caiu no chão e ficou ali como desmaiado, né? E todo mundo ouviu um barulho, mas não tinha visto o que ele viu. Ficou lá olhando assim, os que estavam junto com ele, tentando ajudar ele. E ele tem uma experiência. Ou seja, quando ele ficou cego, foi quando ele mais viu. Ele viu Jesus, e Jesus falou com ele, falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque ele chamava Saulo antes, até mudou o nome, porque ele mudou tanto, que ele até mudou o nome, mas virou Paulo, né? E aí ele passa a ser um cristão fervoroso, porque ele teve um encontro com Jesus. Ele foi um apóstolo que não andou com Jesus aqui, ele não conheceu Jesus já tinha morrido, sabe? Mas ele se apresentou para ele numa visão. E ele teve uma visão, assim, uma proximidade tão grande com Deus, uma revelação tão grande de Deus, que ele foi o que mais escreveu cartas aqui. Pedro escreveu algumas, né? Uns outros escreveram outras, mas Pedro,
João, mas assim, ele foi o que mais escreveu, ou seja, o grande responsável pelo evangelismo mundial, no começo, foi Paulo. Você vê, um cara que ninguém dava nada. Tanto que no começo, fala aqui que os cristãos tinham até medo dele. Quando ele chegava falando assim que ia ajudar eles na evangelização, eles falavam, esse cara tá infiltrado, sabe, tipo FBI, CIA, né? A gente, como é que eles chamam lá? 9? X9. Esse é X9, ele vem aqui para saber como é que a gente funciona, para depois ele vai e mata todo mundo, né? Eu não tinha medo dele. Mas depois de muito tempo que eles viram que ele estava realmente ali convertido, aí ele foi um dos maiores evangelistas, né? E que ensinou a palavra de Deus. Bom, enfim, depois dessas cartas, né? Aí vem, terminando, 1ª, 2ª e 3ª João, e aí vem o Apocalipse, tá? Que é essa última parte aqui. O Apocalipse é uma visão que João teve, o apóstolo João. Ele foi o único que não morreu de morte matada, ele morreu de morte morrida. Ele foi, os outros todos foram mártires, né? Ele foi exilado na ilha de Patmos e lá ele teve visões sobre o final dos tempos. E é muito legal, assistam o estudo lá sobre o Apocalipse, que vocês vão ver que ele viu helicópteros de guerra, ele viu tanques de guerra, não sabia nem o que era isso, porque o máximo que ele conhecia era uma Bíblia, né, naquela época. Ele viu a bomba atômica, ele viu asteroides caindo no mar, ele viu vulcões explodindo, ele viu muitas coisas ali. E ele explicava com a linguagem bem simples lá, né? O helicóptero de guerra, gafanhoto, né? Com cauda de escorpião, que fazia barulho de muitos cavalos e que vinha em bandos, né? A bomba atômica era um fogo, uma fumaça que saía do profundo da terra e ia subindo. E ele explicando ali como ele fala, e você colocando uma filmagem de uma bomba, é exatamente igual. O cavalo que cuspia fogo, né? A parte que cuspia fogo era o tanque de guerra. Então, assim, ele vê umas coisas e aí mostra o final dos tempos. E aí ele conta tudo como acontece no físico e no espiritual. Visões que ele tem da parte espiritual, que a gente não tem acesso, que a gente não vê. Como que os selos foram abrindo, como que as trombetas foram tocando, né? Como que tudo foi acontecendo até que culmina no Armagedon, que é a última grande guerra mundial, né? Que todos os países vão contra Israel. Eu vou explicar isso depois no outro dia, porque é bem complexo, mas tem todo um processo, toda uma explicação do porquê que todo mundo vai contra Israel. Tá? Porque ele vai ser o único que vai estar contra o anticristo. Porque ele percebeu, lembra que eu falei que eles iam achar que o anticristo era o Messias? Depois de 3 anos e meio, são 7 anos que vai ter o anticristo, 3 anos e meio, metade deles vão falar assim, esse cara não é o Messias coisa nenhuma. Ele está se fazendo passar por Deus, como se fosse Deus. Eles vão perceber, vai cair a ficha deles, né? Então, eles vão ser o único povo que vai ser contra o anticristo. Imagina você contra um governante mundial que tem todo o controle sobre tudo, porque ele tem os seus dados todos num, talvez, nanochip, numa marca de laser, em alguma coisa. Hoje em dia a gente tem o cartão, né? Tem tudo ali. Mas eles podem injetar em você essas informações para que você não seja assaltado. Eles vão falar que é tudo uma coisa assim, para a gente controlar as coisas, para não ter, né, problemas de desvios, tudo ali controlado por computador. Né? Então o palco todo está sendo montado. Já existe, você acha que isso aqui é muito mirabolante? Já existe no Japão, nos Estados Unidos e outros países. Na Alemanha agora. Então assim, isso já acontece para trabalhadores que vão receber de algum local, né? Então assim, o palco está sendo montado, amigos. Aí a gente está aqui, ó, e a gente volta aqui para Gênesis. Quem entrar na arca vai se salvar. Quem ficar fora já foi. Então a arca agora é quem? Jesus. Jesus é a arca. Ou a gente se firma em Jesus e faz o que ele mandou, ou a gente vai ficar. E quem ficar vai sofrer a grande tribulação. Até que todos sejam julgados e a gente vá para a Nova Jerusalém. Mas esse é um outro capítulo, um outro estudo. E eu espero que vocês tenham entendido, essa parte. Tentei explicar didaticamente os livros da Bíblia, tá? Espero que vocês tenham gostado.